Então vamos lá, pessoal. Feito aí os cumprimentos matinais, estendi um pouco, já estou na coquinha aqui e vamos então falar um pouquinho da agenda, depois a gente faz o panorama e depois nós vamos para o técnico e sala ao vivo, certo? Então vamos lá. Pessoal, tivemos alguns números na Europa durante a madrugada, números que só reforçam o corte de juros pelo BCE essa semana. Tivemos PMI no Reino Unido, PMI na zona do euro, PMI na zona do euro, né, abaixo do esperado, PMI no Reino Unido levemente acima, mas bem tranquilo, nada que assuste. PMI também na Alemanha, PMI composto de serviços levemente acima, sem grandes surpresas. A França é que está ainda, né, no composto navegando abaixo do esperado e em serviços também, tá? Mas equilibra um pouco a zona do euro, justamente para você ter um cenário de corte de juros. Produção industrial na França, porém, no mensal melhorou. E tivemos dados também de inflação na zona do euro, PPI, né? Caiu mais que o esperado, 1% de queda. No anualizado agora tem uma queda de 5,7%, tá? Uma deflação aí de 5,7%. Ambiente mais do que tranquilo para cortar juros essa semana. Vamos ter também aí, às 9 horas, produção industrial aqui no Brasil, dado importantíssimo para a gente calibrar se, né, essa parada nos juros ela vai ser momentânea, né, ou se uma produção industrial começar a arrefecer mais que o esperado, nós poderemos ver, né, em algum momento o BC voltar a falar, né, em uma Selic terminal mais baixa. O BC não, né, o mercado, tá? Vamos ter também às 9h15 ADP, principal dado aí do dia, variação de empregos no setor privado, esperado uma criação de vaga aí de 173 mil novos postos. Caso o mercado venha com um número mais forte, vai jogar água no chope de quem estava ali apostando em quedas de taxa. Caso venha uma surpresa mais baixista, anima, porque aí nós já vamos ter uma inflação, como a gente viu no PCI passado, uma inflação levemente agora mostrando, né, uma paralisação naquelas surpresas mais altistas. Vamos ter um cenário onde a atividade já começa a arrefecer nos Estados Unidos, tanto nos indicadores de antecedentes como nos indicadores que saíram recentemente, e eu cito o PIB, com uma revisão baixista. Então, só falta mesmo, né, o mercado de trabalho arrefecer. Tá? Então, se nós tivermos uma vaga de empregos para baixo, o mercado tem aí uma condição de melhora se desenhando para corte nos Estados Unidos. Alex, mas e aqui? Por que que aqui, né, não vai? Aqui nós ainda temos o fiscal como principal ponto de atenção, e de novo, né, uma desaceleração na economia global para nós que somos, né, um país extremamente dependente da atividade global, porque commodities também é muito sensível à atividade global. Se nós tivermos uma queda nos preços de commodities, isso vai prejudicar demais a arrecadação interna, tá? Outro ponto, os ruídos em relação às pautas que estão sendo tocadas, tanto no Senado como na Câmara, passam por ruídos, vamos dizer assim, preocupantes. Ontem nós tivemos a votação do Mover, né, adiada para hoje. O Rodrigo Cunha, que é o relator, acabou sinalizando que iria tirar a taxação das blusinhas. O Jacques Wagner tentou, né, que é o líder do governo no Senado, tentou fazer com que ele voltasse, né, recuasse e acabasse votando, não teve, então não teve recuo por parte do Rodrigo Cunha, então foi adiado para hoje às 16 horas. E que foi o que gerou esse mal-estar? Alagoas. Por quê? O prefeito, né, de Maceió, Henrique Caldas, ele ligou pro Arthur Lira, né, e avisou que ia colocar nas eleições municipais o próprio Rodrigo Cunha como vice, tá? E o Lira estava acertado com o Henrique Caldas de que ele iria indicar o vice para eleições municipais lá de Maceió. E como se não bastasse, o Henrique Caldas falou que ia, né, concorrer, que vai concorrer a Senado, né, a uma vaga no Senado,
pelo governo em 2026, e, né, essa vaga estava, como quem estava de olho era o próprio Arthur Lira. Então, olha a lambança que se criou, né? Arthur Lira ligou para o Haddad e falou: olha, nós não havíamos combinado uma taxação de 20%. O Haddad, isso tudo, né? Isso tudo fofoca, viu, gente? Isso aqui, conversa de bastidores, fontes fidedignas, tá? E aí o Lira ligou para o Haddad, né, e falou: olha, a gente não tinha combinado que ia taxar, o que, que aconteceu, olha a palhaçada que está virando. Então, o que, que acontece? Esse ambiente, né, que a gente sabe que né, e faz parte vamos dizer assim, do circo político que a gente vive, né, a gente nunca viu tudo acontecer de forma tranquila, sempre existe, né, vamos dizer assim, esses ruídos. Só que gera, né, preocupação, por quê? Porque nós temos uma situação onde, embora a arrecadação no passado ela foi muito boa, nós estamos olhando o dado de retrovisor, nós tínhamos uma economia americana muito forte, nós tínhamos uma economia americana que até sustentava parte do desaquecimento da China, ou mesmo uma recessão técnica na Europa, por parte da Alemanha também, a gente já falou, a Alemanha e Reino Unido chegou a ter uma recessão técnica, ou seja, os Estados Unidos, de certa maneira, segurou no colo, né, a economia global. Agora se desenha uma recessão, não, né? Um recuo da atividade, e para nós, né, que dependemos muito de arrecadação, fica muito preocupante, e com esses ruídos, né, pior ainda. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, se os juros lá fora cair, a gente tem condição de ter uma aderência? Claro que um pouco talvez, mas enquanto nós temos essa situação fiscal interna, né, enquanto nós temos esses ruídos todo dia, né, voltando à tona, e pautas importantes a serem conduzidas, fica difícil a gente não imaginar que o investidor, para financiar o tesouro, não vai pedir mais prêmio, tá? Basta você olhar, né, as implícitas, como elas abrem e como elas geram, né, cada vez mais pedido de prêmio. Então esse é um ponto, tá? Então nós vamos ter aí também 10h45, perdão, 10 horas, PMI aqui do Brasil, divulgado pela S&P Global. Vamos ter 10h45 PMI composto da S&P Global também nos Estados Unidos. E depois, 11 horas, o ISM de não manufatura. Não preciso nem falar, né, que o ISM, quando que foi? Que foi na segunda? Já deu branco. Mas não preciso nem falar que o ISM, né, deu uma boa volatilidade no mercado, veio mais fraco, né? É o indicador que o mercado gosta mais, né, em relação entre S&P Global e também ISM, então o ISM tem um pouco mais de peso. 11h30, estoque de petróleo, tá? Então importantíssimo também para a gente analisar justamente a questão, né, de atividade global. Por quê? Se esses estoques aumentarem significativamente, sinal, né, de que a atividade está começando mesmo a ganhar mais corpo, né, a atividade caindo está começando a ganhar um pouco mais corpo, o petróleo já sente também uma desaceleração, existe, né, também uma especulação de que os estoques estão elevados e que também há mais oferta do que demanda, tanto aí para o petróleo como também para alguns metais, cito o minério de ferro. Então, atenção aí para as 11h30 também, estoque de petróleo. Depois, 15 horas, não vai ter balança comercial é amanhã, tá? 17h30, discurso do membro do BCE, pode gerar, né, uma certa, vamos dizer assim, não vou dizer uma certa volatilidade, né, mas vale uma atenção porque tem BCE essa semana. E depois, 20h para as 21h, conhecido como 20h50, dados do Japão, 10 horas, dados da Nova Zelândia, e depois discurso, né, do Nakamura, né, membro aí do BOJ, Banco Central Japonês. Então, feito aí também o panorama da agenda, vamos voar, vamos rápido aqui para a nossa análise de mercado, nosso panorama global. Então, vamos lá. Bom, bolsas hoje ensaia uma recuperação, S&P sobe 0,27, Nasdaq 0,50, Dow Jones 0,16, Russell 0,27, índice de emergentes
1,40 de queda, mas esse dado aqui deve estar com atraso, tá? VIX 12,94, 1,67 de queda. Lembra, né, pessoal? Não gosto de trabalhar muito otimismo com o VIX tão baixo, embora o VIX baixo sinaliza um sinal de que está tudo tranquilo. Mas por que eu não gosto? Porque quem vende volatilidade nesses níveis fica muito exposto a qualquer ruído, tá? Então não gosto. Bolsas na Europa, Stock 50, 1,41 de alta, Paris 0,97 de alta, Londres 0,38 de alta, DAX da Alemanha 0,99 de alta, Madrid 0,97 de alta, Itália na contramão 1,14 de queda. Na Ásia, bolsa chinesa sente aí as preocupações também com aquecimento, aquecimento não, né? Com atividade global. CSI 300 recuou 0,58. O SS composto caiu 0,83. O índice Hang Seng de Hong Kong conseguiu segurar um pouquinho, caiu menos 0,10. O índice Kospi de Seul subiu 1,03. O Nikkei 0,89 de queda. E senhores, olha a volatilidade da bolsa indiana, tá? O Nifty 50, bolsa da Índia, subiu 3,36, ou seja, parece, né, criptoativo, né? O Nifty Coin, né? Então, bolsa da da Índia hoje subiu 3,36, ainda, né, digerem resultados das eleições por lá. E o que a gente pode esperar dessa economia é mais volatilidade, tá? Bom, juros aqui, já falei para vocês principais pontos de atenção, vamos ter dados importantes de atividade, temos ruídos nas casas legislativas, temos ruídos no cenário de fiscal, então cuidado, né, cuidado de repente com uma não correlação, com uma não aderência ao cenário externo, né? Se isso acontecer, se essa não aderência acontecer, sinal de que o mercado interno precifica esses pontos que eu acabei de elencar para vocês. Bom, taxa de juros global, 10 anos da Alemanha, 0,83 de queda, França, 0,45 de queda, Gilt de 10 anos, 0,60 de alta, 10 anos da Itália, 0,21, os títulos ali da zona do euro, 2 e 10 anos trabalhando em queda, 10 anos, o Treasury de 10 anos, perto do 0 a 0, né, mais perto dos 4,30, 4,33 para ser mais exato, 2 anos subindo 0,08, tá? Moeda, cenário misto, tá? DXY 0,19 de alta, dólar frente ao peso mexicano recua 1,05, né, também tendo aí fortes emoções, né, na moeda mexicana, também repercutindo a vitória da Cláudia Berimbau por lá, né? Não é Cláudia Berimbau, tá, pessoal? Tô sendo irônico, brincadeiras aí, tá? Ainda repercute o resultado das eleições por lá. Dólar frente ao rende sul-africano sobe 1,26. Dólar frente ao canadense, que é aí, né, referência de moeda exportadora de commodities, como o australiano e o kiwi neozelandês. Dólar frente à moeda canadense 0 a 0, 0,1 de alta, né? 0,01 de alta. Dólar frente ao dólar australiano, 0,05 de alta. Dólar frente ao kiwi neozelandês, 0,11 de queda. Frente às moedas do leste europeu, também um cenário mais tranquilo, tá? O dólar perto do 0 a 0, 0,03 de alta. O franco suíço perdendo também 0,15, perdendo pouco, mas um cenário mais de tranquilidade, provavelmente, né, aguardando os dados de mercado de trabalho, não só de mercado de trabalho hoje na agenda, mas também atividade, tá? Commodities, começando aí pelas metálicas, índice Bloomberg de commodities, uma queda de 1,42, minério de ferro, mais um tombo, né, 0,41, 106,95, se aproximando ali dos $100, cobre 0,15 de queda, alumínio 0,09 de queda, o ouro 0,28 de alta e a prata 0,45 de alta. Já nas commodities agrícolas, temos o café com uma queda de 1,75, a soja 0,21 de alta, o milho 0,51 de queda, o trigo 0,04 de alta. Cenário bem misto, tá? Para leitura de termos de troca, pessoal do dólar semear, tá? Uma leitura mais complexa hoje aqui para os termos de troca, para as commodities. A única coisa que favorece, né, de repente, uma leitura até mais de aderência para um cenário mais misto do dólar, e esse cenário mais misto a gente já
até pender um pouquinho mais para o lado de talvez uma leve recuperada, né, do real, ou seja, real subindo e dólar caindo, é o petróleo, tá? O petróleo cai 1,06, o Brent e o WTI cai 1,10, tá? E no cenário aí e no cenário de cadê aqui? No cenário de inteligência artificial e semicondutoras, Salesforce sobe 0,47 na pré-abertura, Dell 0,88 aí na pré-abertura, ARM 0,78 na pré-abertura, ASML 4% de alta na pré-abertura, Nvidia 1,27 de alta na pré-abertura, quem mais? AMD 1,10 de alta, Intel 0,80 de alta, tá? E American Airlines 0,35 de alta, tá? Então o cenário aí também melhor, né, para o setor de semicondutoras, tá? E também inteligência artificial. Então, feito o panorama do mercado externo e também dos ativos referência, né, para tradear os ativos locais. Vamos então agora para o técnico, começando aqui pelo dólar, tá? Dólar ontem, né, até se desenhava, tá? Até se desenhava um dia de alta, assim, né, como o mercado de piora que a gente fez, né, a nossa pré-leitura, né, e fomos surpreendidos com um fluxo, né, nas primeiras horas do dia de ontem, com um fluxo muito vendedor, né. O mercado até tentava levantar a peteca, tentava desenhar um mercado mais comprador, mas vinha, né, sempre alguém com uma venda um pouco mais intensa. E aí, né, eu vou trazer os contratos em aberto, vocês vão ficar surpresos com os contratos em abertos de hoje, tá? Mas enfim, vamos primeiro falar do técnico, depois a gente fala dos contratos em aberto. Então, divisor de águas aí na região do 5286, 5287, perdendo essa região, tá? Tem espaço para escorregar até o 5280, 5277, que é essa bipolaridade aqui, 78, tá? Média de 200 nos 5 minutos no 71, 61, que foi aquela mínima de ontem também, né, na hora da divulgação dos números americanos. Depois nós vamos ter um outro pontinho intermediário aqui, ó, na região dos 55. E por fim, 44, tá? Para cima, ficando acima do divisor de águas, ganhando essa região aí do 0,4, 0,7, levando também essa região do 0,8, 0,9. Só aquela região, tá, do 20 e 50. Acima do 20, acima do 5,320, pessoal, tem um vácuo aqui de negociação e pode, né, fazer com que o mercado espete rápido aí para os 5,350. Então, cuidado com vendas, tá? Se for, de repente, arriscar vendas, até olhando aí por uma defesa, vamos colocar assim, entre aspas, por conta do ponto, você teria o 10 e o 20. Acima do 20, tá? Descarta a venda que pode, né, começar a taxiar para decolar, tá bom? Para baixo, então, né, já pontuamos, vamos então agora mostrar os contratos em aberto e destacar a surpresa, né, no dia de ontem. Então, olha só, pessoal, quem foi aquele vendedor do dia de ontem? Banco, tá? Aqui, ó, bancos, né? Bancos ontem, ponta vendida aumentou 47 mil contratos e a ponta comprada estopou 17 mil contratos, tá? Desculpa, estopou não, né, acabou aliviando. Então, bancos ontem, e eu sempre falo para vocês, né, banco não é direcional, não é proprietário, tá, não é posição de banco, isso aqui é de terceiro. Então, provavelmente ontem nós tivemos um dia com forte atuação do exportador, tá. Exportador ontem pode ter vendido aí perto de 40, 47 mil contratos, tá. E contraparte dessa compra toda, olha aí, ó, ponta comprada do não residente. Ponta comprada do não residente já está em 502 mil contratos, pessoal, nós estamos no dia 5 ainda. Fazia muito tempo que eu não vi um estoque tão alto de compras. Tá? E ontem, gringo ponta comprada aumentou 69 mil contratos, sendo aí, né, o maior comprador do dia. Ponta comprada de fundo local também aumentou. Ponta vendida de fundo local estopou 7.500 contratos. Então, o fundo local comprou 14.150 contratos,
Ponta vendida de gringo aumentou, mas não foi o suficiente, né, para diminuir o saldo tão comprador do participante. 55 mil compras. Meu, é muita compra, tá? É muita compra por parte do não residente. E bolsa, né? Vamos fechar nossa leitura aqui com índice. Índice hoje, desenha-se uma melhora por conta do externo, só que lembra que nós temos, algumas commodities, né, não tão bem assim, né, a ponto da gente talvez ter um otimismo, né, mais exagerado para o dia de hoje. Temos números 9,15, número importante. Então é mais fácil, de repente, você ter um alívio, né, em uma puxada, você ter um alívio daquele cara que estava, né, com a água no pescoço, né? Então, de repente, você tem aí quem estava comprado, principalmente nessas regiões aqui, ó, do 122 e 800, 123, né? Caso o mercado vá para essa região, capaz de você ter algum alívio, tá? O mercado parece que está querendo, né, vir para uma correção depois de testar esse ponto importante no 121 e 100. Precisa permanecer acima do divisor de águas, né, na região de 122 e 200. Só acima dessa região e também da média de 200, a gente vai começar a pensar numa correção até o 122, 870, 123 e 500. Tá? Caso o mercado anime e consiga desempenhar um mercado mais construtivo, né, e desempenhar uma alta mais significativa, teríamos então 123.900 e aí os 124.500, aqui o ponto mais forte de baixo para cima, tá? E para baixo, caso o mercado confirme até uma bandeira de baixa, né? Claro que precisa perder essas regiões de 121 e 650 e 121, 115. Caso o mercado perca esses dois suportes importantes, confirma a bandeira de baixo com espaço para jogar para o 120, 300, 120, 118 e 900, tá? E pelos contratos em aberto do índice, pessoa física estopou ontem, tá, gente? Não é muito, né? Pessoa física estopou 4 mil contratos ontem. Quem não está estopando é gringo e fundo local, tá? Gringo comprou mais 6.200, fundo local comprou mais 455. Olha só, pessoal, para mim, o melhor sinal que você pode ter de que o mercado vai começar a reverter não é o quanto o comprado consegue aumentar a compra. Para mim, o melhor sinal de reversão é quando o vendido começa a zerar. Nós não temos essa foto por parte do não residente, que é o cara que mais socou índice nos últimos dias. Nós temos fundo local zerando parte das vendas, mas não é vendas zeradas significativas, tá? Então, cuidado. Eu acho que o mercado pode até, de repente, desenhar uma melhora,